Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a nossa aula 4, que também é sobre o sistema nervoso, mas como eu comentei no final da aula passada, vai ser sobre o componente periférico da função motora somática. Mas antes da gente adentrar esse assunto, eu só queria retomar um pouquinho do que a gente falou na aula passada, quando eu estava explicando sobre variabilidade da frequência cardíaca. E eu falava para vocês então que a variabilidade da frequência cardíaca é diferente da frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca é a média de batimentos por minutos, por isso que a unidade dela é BPM, e a variabilidade da frequência cardíaca é a distância entre cada um dos intervalos R. E eu me esqueci de qual complexo é esse do sinal elétrico do coração, que acontece com todo mundo. Então, o complexo que vai lá mostrar, quando você vai olhar, né, o gráfico do elétrico do coração, né, a resposta elétrica do coração, vai ter um complexo chamado QRS, né, que é o finalzinho S. Então, nesse complexo QRS, o ponto R é o ponto de sinal mais forte. Então, por isso que o intervalo entre cada ponto R de cada complexo QRS, a distância entre cada um desses R's de cada complexo é o que dá a medida de variabilidade da frequência cardíaca, tá? Então, eu falei já lá, né? Quanto mais variabilidade, né? Quanto diferente for esses números de intervalo, então numa hora é, sei lá, 40, na outra é 50, 42, 44, 52, 60, 80. Quanto maior variabilidade, maior componente parasimpático, quanto menor variabilidade, então, sei lá, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 9, 10, 10. Quanto menor variabilidade entre esses intervalos, né, maior é a predominância do sistema simpático, beleza? Então, dito isso, esclarecido o que eu acabei esquecendo na última aula ali, me confundindo um pouco, a gente adentra agora no tópico dessa aula. Só não queria deixar passar, porque às vezes fica informação perdida e a gente se confunde, mas nem tudo a gente lembra de cabeça sempre, né? Então é bom poder repassar aí essa informação para vocês, tá? E bem, vamos adentrar o que interessa hoje, que é falar sobre esse componente periférico da função motora somática. Então, vamos lá. Então, a gente já viu essa classificação funcional do nosso sistema nervoso, a gente já entendeu, né, que lá no sistema nervoso periférico a gente vai ter o componente motor ou o componente eferente, e uma das divisões é a função motora somática, que é responsável pelo controle motor voluntário, tá? Que é o que a gente vai falar hoje, tá? Então, para que aconteça essa função neuromuscular, a gente depende de um comando central. A gente já viu lá na aula de sistema nervoso central que tem áreas especializadas no cérebro para a execução do movimento, para a execução do plano motor, como eu vinha chamando, né? Então, a execução ali do jogar a bola ou do pegar a bola, ela vai depender de um comando central. Essa transmissão de impulso nervoso ou de potencial de ação, que a gente aprendeu também na primeira aula, vai ser transmitido lá pela nossa medula espinal, ok? E vai ser conduzida, vai vendo no carinha ali, ó, tem a medula, né, a transmissão, e vai ser conduzido para o músculo, que vai usar um neurônio motor. Olha lá o neurônio motor, até na imagem maior ali, né, que está inervando as fibras musculares. Estão vendo? Vai chegar, a informação chega nesse neurônio motor, que está saindo da medula, e vai falar assim, o potencial de ação vai do tipo, contraia o bíceps, né, para pegar a bola, ou para jogar a bola, para jogar a bola. Contrai o bíceps, ou relaxa o bíceps, por exemplo. Então, vai essa informação por meio desse neurônio motor, que está lá nas fibras musculares e vai executar o que está vindo no impulso nervoso, né, no potencial de ação, que é a contração muscular ou o relaxamento, como eu disse. Para que isso aconteça, a gente precisa de uma coisa muito fundamental, que é a unidade motora. Nós precisamos de uma unidade motora, que nada mais é do que um neurônio motor e fibras musculares, né? Essa é a unidade motora. Então, a unidade motora é a unidade funcional
de controle neural para a atividade muscular, tá? Então, essa... Claro que a unidade motora, a gente vai ver do que ela é composta, mas é por meio do neurônio que compõe a unidade motora que o impulso, que o potencial de ação do cérebro é conduzido pela medula, e lá na medula chega para esse neurônio e vai ser transmitido até o final, porque lembra, recebe no dendrito, conduz pelo axônio e leva até o músculo, né? E lá no músculo a gente vai ver que vai ter os receptores que vão receber aquele neurotransmissor que está vindo com o potencial de ação, com a informação de contração muscular ou de relaxamento para dentro do músculo, tá bom? Então, essa unidade motora ela é extremamente importante. Então, vamos ver do que ela é composta, né? Então, essa unidade motora, ela é composta por um motoneurônio, ou um neurônio motor. Fica mais fácil, né? Neurônio motor do que motoneurônio. Mas ela é composta, geralmente, por um motoneurônio alfa. Por isso que tem o alfa lá no roxinho, no final do motoneurônio, tem um alfa. Porque é um motoneurônio alfa. Então, essa estrutura aí, gente, de neurônio que vocês estão vendo, que é um tipo de neurônio motor, o nome dele é motoneurônio alfa, tá bom? Então, ele vai ter lá os dendritos, que são os receptores, né, das informações, né? São os receptores da informação. Vai ter o axônio, ali, ó, veja um axônio bem bonitão ali, que vai ser o condutor da informação. E nós vamos ter as ramificações lá, ó, lá no final do axônio, próximo da fibra muscular, que é os terminais do axônio, que vão ser as partes que vão se conectar na fibra muscular, né? E eu até coloquei um novo nome ali, talvez, para vocês. Extrafusais, né? Então, fibras musculares extrafusais. Lá para frente, vocês vão entender o que isso quer dizer, porque tem importância. E esse motoneurônio alfa, ele inerva fibras extrafusais, ou seja, que estão fora do fúsio, ao ponto que as fibras que estão intrafusais, dentro do fuso, elas são inervadas por outro motoneurônio, tá? Então, lembre disso, lá na frente vocês vão entender. Então, esse motoneurônio alfa, ele inerva essas fibras musculares e um motoneurônio pode inervar várias fibras, como vocês estão vendo ali na imagem. Essa conexão aqui, né, é uma junção neuromuscular, como está escrito ali, e nós vamos ter naquela partezinha verde ali também, junto com a junção neuromuscular, ou seja, a junção entre um neurônio motor alfa e uma fibra muscular, essa é a junção neuromuscular, a gente vai ter a placa motora, tá? Bem, para a gente realizar a contração muscular, a gente já entendeu que a gente precisa de um potencial de ação, que é uma informação que vai ser mandada lá pelo nosso córtex motor, a gente também já entendeu isso, porque é ele que vai executar o plano motor, que já foi refinado por várias áreas, sendo corticais ou subcorticais do cérebro. Vai ser conduzido pela medula e na medula vai chegar nesse motoneurônio, que vai ser o motoneurônio alfa específico daquele músculo, porque cada músculo vai ter o seu e vai estar em algum lugar aqui da periferia e o nosso sistema nervoso periférico, pelos nervos, vai encontrar, correto? Beleza, esse potencial de ação vem, ele adentra os dendritos por meio, né, do neurotransmissor que está conduzindo esse impulso, que vai ser a acetilcolina. Vai ser transmitido pelo nosso axônio ali, vejam, vai ser transmitido pelo nosso axônio. E quando chegar lá na junção neuromuscular, lá onde tem a placa motora, vai ter um neurotransmissor, que também é a acetilcolina, que vai ser a acetilcolina que vai ser a transmissora do impulso, ou desse potencial de ação, para a fibra muscular entender que ela tem que contrair, tá bom? Então, todas as fibras daquela unidade motora, elas são estimuladas e contraem, ou são estimuladas e relaxam, tá? As duas formas. Então, todas as fibras daquela unidade motora. Isso já nos dá uma intenção de que cada unidade motora, eu já falei isso na verdade, pode inervar mais do que uma fibra muscular, mas o músculo em si, que é composto por fibras musculares, né, fascículo e fibras musculares, pode ser composta por mais
motoneurônios, então pode compor mais unidades motoras, tá? Nós vamos ver isso para frente. Bem, então, falando aqui, né, só voltando, do potencial de ação, da liberação do neurotransmissor acetilcolina, lá na junção neuromuscular, né, para poder enviar esse potencial de ação, para essa informação adentrar na célula muscular, que é a fibra muscular, dizendo assim, contraia, né? Como é que funciona isso? Essa junção neuromuscular, ela funciona dessa forma aqui, ó. O que nós estamos vendo ali, onde eu coloquei impulso elétrico, né? Aquilo ali é o terminal do axônio que está conectado ali na fibra muscular, tá? Essa junção entre o neurônio e a fibra é a junção neuromuscular, beleza? Esse espaço que tem ali, lembra, eu falei que eles não se conectam, né? Nem neurônio com neurônio. Eles não se conectam, tem um espaço sempre entre eles. Então, esse espaço entre eles é a fenda neuromuscular ou a fenda sináptica, tá bom, gente? É onde vai acontecer a liberação pela vesícula do motoneurônio alfa, a liberação do neurotransmissor, e é onde vai ter o receptor daquele neurotransmissor lá no músculo, lá na fibra muscular, para receber ele. Então, esse neurotransmissor é liberado na fenda neuromuscular ou na fenda sináptica, para ser recebida pelo receptor do músculo, tá? Pelo receptor que vai ser, no caso aqui, a placa motora, né? Então, nós temos a placa motora, que é a primeira camada ali, onde vai entrar o neurotransmissor, tá bom? E como vocês podem ver ali, ó, que eu coloquei, na fenda sináptica ou na fenda neuromuscular, a gente já tem a presença dos neurotransmissores que foram liberados daquele terminal axônico, né? Tá sendo adentrado ou captado, né? Pelos receptores da placa motora, beleza? Então, a gente tem de novo ali a estrutura da unidade motora, tá? Essa unidade funcional. E aí, obviamente, que o resultado lá, gente, aqui ocorra a contração muscular, né? Nada mais do que isso, tá bom? Bem, então essa junção neuromuscular, né? Que a gente já entendeu que é a conexão do neurônio motor alfa com uma fibra muscular, beleza? Que é para acontecer a transmissão do potencial de ação. Então, vejam lá como é que vai acontecer isso, né? São vários processos que vão acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar entender um pouquinho como é que esse sinal elétrico, como é que esse potencial de ação chega, né? Então, olhem aqui em cima, tá? Aqui onde está escrito aquele unidirecional ali, por favor, olhem lá, que vocês vão ver o quê? Ali está mostrando que o potencial de ação está se propagando pelo aquele motoneurônio alfa, tá? E ele é unidirecional por quê? Porque ele só vem. Então, a informação só vem, a informação não volta por ali. Ela vai voltar por outro caminho para o sistema nervoso central, mas não é por aquele mesmo caminho que o sinal de contração veio, ou de relaxamento veio, por exemplo, tá bom? Beleza, então ele é unidirecional. Então, o potencial de ação tá vindo. Ele vai chegar naquele final ali do motoneurônio alfa, que são os terminais axônicos, né? A gente está vendo já o espaço ali onde é a fenda sináptica, a gente está vendo a membrana ali, né, da célula muscular, a membrana da fibra. A gente está vendo o quê? As vesículas, né, do motoneurônio alfa, liberando o que ali, gente? Na presença de cálcio. Liberando acetilcolina, que é o neurotransmissor, que é o neurotransmissor acetilcolina que está trazendo o impulso, né, que está trazendo o potencial de ação, que está trazendo a informação de contração muscular ou de relaxamento. Então, ele vai liberar essa acetilcolina na fenda sináptica, percebam ali. E olhem aqui na fibra muscular, que tem aqueles receptores ali, mais ou menos assim, uma estrutura assim. Esses são receptores da acetilcolina. E isso, basicamente, é a placa motora. Ali é a região da placa motora. Então, para que essa acetilcolina ela vai ser recebida e ela adentre com o potencial de ação, para que o potencial de ação se propague pela fibra, né, muscular, a gente tem que ter o quê? Vai adentrar sódio,
vai adentrar sódio, lembra disso? Adentra sódio. Quando adentra sódio, faz o quê? Despolariza a membrana. E aí permite com que a acetilcolina adentre aquela fibra muscular para que a contração muscular aconteça. Tá? Vai despolarizar a membrana. E aí a acetilcolina vai adentrar. Para que ela possa repolarizar e voltar ao seu potencial de repouso, a membrana dessa fibra muscular, para poder receber novas acetilcolinas, porque está vindo um novo potencial de ação para continuar a contração muscular, precisa acontecer o quê? Liberação de potássio, né? Vai ter potássio na fenda sináptica. Ela vai começar a repolarizar, vai ter uma hiperpolarização, porque vai ter cálcio e potássio lá dentro, porque está começando a acontecer a troca. Então, aquele ambiente da membrana ali, da fibra, né, da fibra muscular, vai ficar extremamente negativo, até que o sódio vai sair e ela vai ter se repolarizado e vai ter voltado ao seu potencial de ação inicial. Para esperar o quê? O novo potencial de ação, né? A liberação de acetilcolina e todo o processo de novo. Então, percebam, quando a gente está realizando contrações musculares, esse processo que eu falei agora até parece longo, né, gente? Mas, durante o processo mesmo, é muito rápido, porque o nosso músculo só contrai se vem um potencial de ação, se vem uma informação do sistema nervoso central. E a gente faz uma contração atrás da outra, seja uma contração excêntrica, concêntrica, ou seja, até mesmo a ação do agonista e do antagonista. Então, a gente tem muita informação vindo, né, a todo instante, muito rápido. Não é tão demorado assim. Esse processo ele é muito rápido, ele despolariza e repolariza e volta ao seu potencial de repouso muito rápido, para permitir com que o novo potencial de ação que está vindo já adentre nessa membrana, já despolarize e a contração muscular continue acontecendo de forma efetiva, tá bom? Pois bem, então a gente entendeu mais ou menos lá como é que acontece na minúcia, né, dessa junção neuromuscular, como é que esse potencial de ação adentra a nossa fibra muscular. Então, aqui a gente tem essa visão mais macro, a gente estava lá no micro, lá na junção neuromuscular, e a gente já entendeu que todas as fibras daquela unidade motora, elas vão ser estimuladas, né, e vão contrair ou relaxar, dependendo ali do que acontecer. Isso já dá ideia pra gente de que uma unidade motora, ela pode se inervar em várias fibras musculares, como está acontecendo aqui, mas nós podemos ter em um mesmo músculo várias unidades motoras que inervam diferentes fibras musculares. Então, é isso que a gente vai ver aqui, que o músculo ele pode possuir muitas unidades motoras de diferentes tipos, que vão inervar diferentes fibras musculares, porque, né, todo aquele músculo precisa de muitas unidades motoras. Precisa de um neurônio, precisa de terminação e conexão com as nossas fibras musculares. Então, como vocês podem ver ali, né, vindo da medula, tá mostrando, né, que vem da medula, tem 3 motoneurônios alfas, um roxo, um azul e um vermelho, tá vendo? E aí eles vêm e se conectam em diferentes fibras musculares aqui do fascículo muscular, ou seja, do músculo, né? Então, aquele músculo, o bíceps, ele pode ser, né, inervado por diferentes unidades motoras, né? Cada fibra vai ser inervado por uma unidade motora, e no contexto geral pode ter mais do que uma unidade motora. Aqui vocês estão vendo que tem 3, por exemplo, neurônios, né? Seria basicamente 3 unidades motoras. Então, a taxa de inervação, ou seja, quantas unidades motoras vão ter um respectivo músculo, vai depender muito do tamanho daquele músculo, a função daquele músculo. Então, por exemplo, músculos que vão executar basicamente movimentos finos, de motricidade fina, não vão exigir tantas unidades motoras, porque são poucas fibras musculares para serem recrutadas, então não requer tantas unidades motoras. Agora, um quadríceps, por exemplo, precisa de muitas unidades motoras para recrutar todas as fibras musculares que compõem aquele quadríceps, né? Então, vai ter uma taxa de inervação muito maior.
principalmente também pela função que ele tem na execução de movimentos globais, né? Então, quando a gente fala em recrutamento muscular, em aprendizagem neuromuscular, a gente está falando do quê? Principalmente se fala isso no treinamento resistido, né? Ai, você tem que recrutar mais fibras musculares. Por quê? Porque você tem que permitir com que mais unidades motoras sejam ativadas, né? Se um músculo ele é inervado por várias unidades motoras, ou seja, cada fibra vai ser inervada por uma unidade motora diferente ou a mesma, elas vão ter várias unidades motoras, eu preciso conseguir contemplar todas essas unidades motoras para ter a contração muscular de todo aquele músculo, de toda aquela região. Então, por isso que a gente fala que em alguns casos você vai melhorando o recrutamento muscular. Então, você consegue recrutar outras unidades motoras e então ativar, vamos dizer assim, outras fibras musculares daquele músculo que antes você ativava só uma região, por exemplo, tá? Pois bem, então, essa unidade funcional, né, que é a unidade motora, ela é essencial para o desempenho de movimentos que são voluntários e que são reflexos, tá? Nós vamos adentrar nos movimentos reflexos agora e vamos deixar os movimentos voluntários para frente, tá bom? Então, a gente vai entender como que essa unidade funcional, que ela tá lá na medula, que é o motoneurônio alfa, que se conecta em fibras musculares, elas desempenham esses movimentos reflexos, tá? Então, isso acontece por meio lá do arco reflexo, tá bom? E esse arco reflexo é uma reação motora involuntária, tá bom? Então, isso é o quê? Uma resposta a um estímulo sensorial externo, tá? Uma resposta a um estímulo sensorial externo que não depende de comando central. Lembra que eu tinha comentado isso já nas aulas passadas? Então, não depende de um comando central, ela acontece a nível de medula espinal. Por isso que é um arco reflexo e é uma reação motora involuntária, ela é muito rápida. Aconteceu o estímulo sensorial, essa informação ela já adentrou a medula espinal e ela já saiu com uma resposta, que geralmente é tire o membro daí. Então, você realiza a contração muscular e você tira o membro daquele local, tá? Que está gerando geralmente uma dor. Então, vejam ali na imagem, né? Começando aqui pelo estímulo. Nós vamos ter um receptor sensorial, ali onde está acontecendo o estímulo, tá? Vai ter um receptor sensorial. Vejam o neurônio sensorial ali que está em roxo, né? Nós vamos ter um neurônio sensorial que vai conduzir esse estímulo ao longo dele, lá para a medula espinal, tá? Lá na medula espinal, olha lá o interneurônio que eu falei que era o T, que conectava um neurônio sensorial com um neurônio motor para transmitir um potencial de ação. Lembra disso? Então, tá lá o interneurônio conectando esse neurônio sensorial com esse neurônio motor, e nesse caso aqui é o motoneurônio alfa, ok? Ele vai conduzir, então, esse potencial de ação para esse motoneurônio alfa, que está lá inervado em fibras musculares, que é o órgão efetor, que vai gerar uma reação, né? Que vai contrair aquela musculatura para que você possa tirar o órgão daquele estímulo, que geralmente é um estímulo que está causando dor, tá? Então, a medula espinal acaba sendo lá, então, um centro integrador dessas informações, mas isso não acontece a nível central, tá? Não vai lá para o cérebro, né? Processar essa informação e daí mandar uma resposta. A resposta seria mais lenta se fosse assim. Por isso que é reflexo, tá? E por isso que é involuntário. Bem, então a gente viu ali isso. E aí a gente tá vendo aqui, ó, 2 pontos importantes, né? Uma inibição recíproca, porque o membro lesado, aquele, vamos dizer, eu toquei em alguma coisa quente aqui. Toquei quente, eu já tirei a mão, né? Então, esse membro lesado, ele vai ter uma inibição recíproca do membro, tá? Então, o músculo vai contrair, o outro vai relaxar, né? Então, eu vou ter uma inibição porque eu vou tirar, ok?
E o membro que não está lesado, por exemplo, seria o meu braço aqui no caso esquerdo, ele vai ter um reflexo de extensão cruzada. Por quê? Porque ele geralmente vai vir para apoiar, para ajudar você tirar o outro membro do perigo. Então, ele trabalha nesse reflexo de extensão cruzada para dar suporte para que aquele membro lesado, essa mão direita, ela seja livre ali do que está ocasionando aquela dor. E a medula espinhal vai mandar esse sinal, né, de dor para o cérebro. Por isso que a gente sente dor. Ups, queimei a mão, né? Senão a gente ia deixar a mão ali queimando, né? Para sempre. Por isso que a gente tem essa informação aí, né, de dor no final das contas. Então, vamos ver lá. O principal arco reflexo é o reflexo patelar, né? Então, vejam a partir do amarelo ali, que é o estímulo, né? Você vai ter o estímulo, né, no tendão. Você vai ter o receptor, que vai ser o fuso muscular, né? Que ele vai receber lá dentro do fuso a informação sensorial. E por meio de uma via aferente, por meio de um neurônio sensorial, você vai mandar essa informação lá para a medula. A medula vai ser o quê? Olha lá, o centro integrador dessas informações. Vai ter um interneurônio ali que vai conduzir essa informação para os neurônios motores, né? Para o motoneurônio alfa. Vejam que tem 2 caminhos que acontecem lá quando chega na medula. Né? Tem um caminho aqui que é de linha pontilhada roxa e tem um caminho que é uma linha completa, né? Que vai pro músculo. A gente tem uma linha. A linha completa vem aqui pro quadríceps, né? Para a parte anterior da coxa, e o da linha pontilhada vai para a parte posterior da coxa, ok? Então, nós vamos ter, essa é a via eferente, ok? Vai ter uma via eferente 1, que é o neurônio, esse motoneurônio alfa, que vai ser dizer o que para o quadríceps? Vai dizer para o quadríceps contrair, ok? Então, você vai fazer uma extensão de joelho naquele momento, tá certo? E a linha pontilhada, que é a via eferente 2, né? Que vai ter a conexão com o interneurônio lá, ó. O que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela inibição recíproca, lembra que eu falei? Ele vai mandar aquela informação que está vindo do neurônio sensorial, do estímulo, mas ele vai falar o seguinte, para os posteriores de coxa terem essa inibição recíproca, não contraírem, para permitir com que haja a extensão ali do joelho, né? Para que tenha a contração do quadríceps. Então, é assim que acontece a inibição recíproca. Então, um músculo ele vai contrair e o outro vai ser inibido, permitindo, né, o relaxamento, permitindo a contração do músculo que precisa contrair para tirar ali o músculo lesado daquele perigo, tá? Nesse caso do reflexo patelar, obviamente que não tem nenhum perigo, né? Mas nos casos que são de perigo para o sistema, vai acontecer isso. E, geralmente, o reflexo patelar ele é usado muito para ver como é que está essa interação ali com esse centro integrador, né? Então, geralmente, como que está essa conexão com o sistema nervoso, nada mais é do que do nervoso central, né? Porque a medula faz parte do nervoso central, só não está atrelado ao cérebro. Mas como que está acontecendo, né? Essa comunicação e se está preservado, né? Essa integração ali dessas respostas reflexas por meio do sistema nervoso central, tá bom? A nível medular, claro. Então, aqui pra gente dar uma olhada e talvez entender um pouco melhor, olha só lá. Então, botei o dedo num cacto. Ali é o estímulo. Eu tenho um neurônio sensorial que vai transmitir essa informação porque tá doendo ali, né? Vai ter um interneurônio que vai conduzir essa informação, principalmente para o neurônio motor, que vai fazer o quê? Contrair o bíceps, relaxar o tríceps, e aí eu vou tirar o meu dedo do espinho, correto? Então, eu tenho aqui uma inibição recíproca e provavelmente o membro não lesado, ele vai ter aquele reflexo de extensão cruzado, que é o quê? Vou me apoiar para conseguir tirar melhor a minha mão, né? Mas também esse interneurônio transmite a sensação de dor pro cérebro, tá bom? Então, a medula espinhal ali serve como integrador dessas informações. Nós também podemos ter e temos, e a gente já citou alguns nomes deles, de reflexos proprioceptivos. Nós vamos explorar eles com mais detalhes mais para frente, mas eles já aparecem aqui porque eles também são reflexos, né?
Basicamente é o quê? É a comunicação com o sistema nervoso, né? Então, os reflexos proprioceptivos, eles vão mandar informações do músculo, em alguns casos, sim, da estrutura muscular, em alguns casos lá dentro do fuso muscular, para o sistema nervoso central, né? Informando do que está acontecendo naquele momento, né? Qual que é a posição do organismo no espaço diante daquele estímulo que ele acabou de receber do córtex motor para executar um plano de ação, né? Um plano motor. Então, basicamente, os tendões e as articulações vão informar essa situação de posição do organismo no espaço. Então, eles que são os receptores sensoriais a nível muscular. Então, se a gente olhar ali, nós temos o primeiro reflexo proprioceptivo, que é o órgão tendinoso de Golgi, né, que ele está acoplado ali no tendão desse músculo, né? Então, ele vai ter um reflexo tendinoso, que é o reflexo de tensão. Quanta tensão está sendo gerada naquele músculo? E quanto mais prejudicial possa ser aquela tensão, que possa causar alguma lesão naquele tecido conjuntivo, ele vai tentar cada vez mais inibir aquele motoneurônio alfa de continuar contraindo aquela musculatura. E o outro reflexo proprioceptivo é o reflexo do fuso muscular, que está lá dentro da fibra muscular, né? Porque é o fuso, é lá dentro da fibra muscular, que é o reflexo de estiramento. E aí, esse reflexo de estiramento que acontece no fuso muscular, ele está atrelado às fibras intrafusais. Lembram delas? As fibras intrafusais. E essas fibras intrafusais, elas são inervadas pelo motoneurônio gama, tá? Nós vamos adentrar nesse tópico com mais detalhes mais pra frente, tá bom, gente? Mas nada mais é aí dentro, no contexto do fuso muscular, que uma coisa que acontece dentro do fuso muscular, dentro da fibra muscular, gerando sinais para controle muscular, tá bom? Então, bem, essa função neuromuscular, essa unidade funcional, que é a unidade motora, a gente já viu que ela tem desempenho em situações de reflexo, né? Que são reações involuntárias da nossa musculatura, mas também desempenha papel fundamental nos movimentos voluntários, que é o que a gente vai adentrar aí na próxima aula. Vamos falar mais sobre esses movimentos voluntários, tá? Mas é bom a gente, antes de adentrar isso, a gente lembrar que tem uma sequência de ativação, né? De passos para chegar lá no músculo, para chegar nesse motoneurônio que vai transmitir esse impulso, esse potencial de ação para a fibra muscular e vai gerar contração. Então, basicamente, nós temos 3 passos lá no cérebro para iniciar o movimento voluntário, né? Dentro do sistema nervoso central, que é o quê? Selecionar uma resposta apropriada diante de um estímulo, lembra disso? Planejar um movimento em termos 2, né? Planejar um movimento em termos físicos. Como que eu vou fazer esse movimento? E executar o movimento, né? Que vai acontecer a nível de córtex motor. Então, vejam lá nessa imagem. Na parte azul é o planejamento. Então, você tem uma ideia, você tem um estímulo que vai te gerar uma ideia, que você precisa responder a ele. Você vai ter as regiões subcorticais ali que vão estar refinando esse plano motor até chegar a nível de córtex motor, que vai ser o executante, né, desse planejamento que foi refinado por essas regiões subcorticais e que é auxiliado também pelas áreas do córtex de associação, vão ter um planejamento, vão ter um plano em termos físicos bem desenvolvido e aí então ele vai executar o movimento. E aí a gente tem a parte seguinte lá, aquele rosado, que é a execução do movimento. Que é o quê? Que é a condução desse potencial de ação ao músculo que vai mover, né? Que vai ser movido. Ou seja, que vai gerar contração muscular, tá? Então, para a gente entender como que chega nesse nível final de contração muscular, que é a execução do plano motor, né? Que é o movimento do músculo, a gente precisa entender a estrutura muscular, tá? Que vai ser o tópico que a gente vai adentrar na próxima aula, tá bom? Antes da gente finalizar, só quero que vocês percebam que esse músculo que está em movimento, ó, ele vai mandar uma resposta lá para o cerebelo. E essa resposta do cerebelo alimenta o córtex motor para dizer se, né, para filtrar o que aconteceu,
como mecanismo de feedback aferente, assim como há uma via que vai direta do músculo em movimento para o córtex motor, tá? Então, vejam como esses mecanismos de comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, o músculo, o que está acontecendo realmente, se o planejamento está sendo efetivamente cumprido, ele é retroalimentado, tá? Mas, bem, por hoje é isso. Obrigada. Na próxima aula, nós vamos adentrar a entender sobre a estrutura muscular e como todo esse planejamento a nível do sistema nervoso central vai ser executado lá por esse músculo e como que ele, né, é competente o suficiente para responder a esses estímulos. Obrigada por hoje.